Vamos pregar o grande recurso de Cristo. João 16:24 diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. O grande recurso de Cristo para a sua igreja, na sua ausência física aqui na terra, é o nome dele. E hoje eu quero falar sobre como cumprimos esse texto que está aqui, para que nossa felicidade seja completa. Como usamos o grande recurso de Cristo para alcançarmos aquilo que almejamos de Deus. A primeira coisa que você precisa imaginar é que nós temos uma procuração para usar o nome de Jesus. Eu tenho aqui alguns advogados. Levanta a mão os advogados. 1, 2, 3, 4 advogados na mesma igreja. Mexe comigo para você ver o que acontece com você. Eu ponho os 4 na sua cola. Agora, preste muita atenção. Você sabe o que é uma procuração? Procuração é um direito legal de fazer ou responder por alguém em sua ausência. Quando eu digo que nós temos uma procuração de Jesus a nós, na ausência física dele aqui na terra, eu digo e tenho absoluta certeza, porque a Bíblia Sagrada afirma que Jesus nos deu direito legal de realizarmos feitos em seu nome e usarmos esse nome para realizarmos obras ou respondermos em nome dele. E fazemos isso porque ele está aqui em espírito e em verdade, mas ele não está fisicamente. Por isso, por não estar fisicamente, ele nos deu um direito legal de usarmos o nome dele por não estar. Em Marcos 16, 17 ao 18, lê-se assim: e esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Repita isso 3 vezes. Aqui está o momento que ele nos deu a procuração. Em meu nome. Jesus está apontando para um futuro em que ele não estaria aqui, mas nós operaríamos exatamente como ele operou quando estava aqui fisicamente no corpo. Então ele aponta agora para um futuro, no caso este futuro. Ele disse: os sinais seguirão aos que creem. E em meu nome, está aqui a procuração, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Observe a frase mais poderosa: e esses sinais seguirão. E a próxima: em meu nome. Os sinais seguem a quem, gente? A quem? Quem pode viver milagres na sua vida? Todos aqueles que creem. Agora entendam bem o que eu digo. É impossível ser cristão sem crer nessas palavras de Jesus. Como pode existir um lixo de teologia que não crê nos fatores sobrenaturais da Bíblia, que não crê nos fatores invisíveis? A teologia liberal, e é importante você saber disso para não ser enganado por ela se consiste exatamente nisso: só creio naquilo que minha mente entende. É impossível ser cristão sem crer no que Jesus disse. E olha as palavras de Jesus: em meu nome. Meus irmãos, se o cristianismo
não for sobrenatural, ele é artificial. Vou dizer de novo. Ou o cristianismo é sobrenatural, ou ele é uma mentira. Ter religião é fácil. A Ludmilla, cantora funk, abriu uma igreja no Rio com 200 pessoas essa semana. E o coffee break é maconha. Lá na Argentina tem igreja para Maradona, tem 500 mil membros. Ter religião não é difícil. Ter religião porque você ganhou um diploma e se formou não é difícil. Montar um conjunto exegético de ensinamentos, hermenêuticos de ensinamento, não é difícil. Difícil é crer no impossível. Nós nascemos de uma fé sobrenatural. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Foi ao inferno, expôs os principados e potestades, venceu os demônios. Ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele fez milagres e ao ressuscitar, ele atravessou a parede, mostrando que ele tem poder sobre as leis da física. O nosso cristianismo, a nossa fé não se baseia naquilo que vemos. Você não pode ter uma fé natural. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Olha, a frase é bonita, mas não é isso que queremos dizer quando estamos dizendo se Deus quiser, tudo vai dar certo. O que estamos querendo dizer é jogar a bola para Deus. Deus não precisa de ter fé para tudo dar certo. Então pare de dizer se Deus quiser, tudo vai dar certo. O que a gente faz é jogar para Deus a nossa responsabilidade do sobrenatural. Se for da vontade de Deus, eu vou ser curado. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Não jogue para Deus. Nós não estamos querendo dizer que Deus faz o que Ele quer. Nós estamos querendo dizer, se for para acontecer, vai acontecer. Em outras palavras, na música da harpa de hino 63, diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ainda existe o grupo dos cessacionistas. São aqueles que creem que todos os dons de milagres registrados na Bíblia cessaram. E agora o cristianismo se baseia numa fé racional, numa fé que pode ser pegada, ser vista. Que fé é essa, senhoras e senhores? Então eles, quando veem testemunhos como esse, eles criam todo um estratagema, uma teologia para questionar ou para dizer que não existe. Uma vez eu orei para um jovem e ele era paralítico e ele caiu da moto, houve um rompimento de medula, então ele obviamente não andava e eu orei por ele, ele se levantou e andou. Tem esse vídeo também no YouTube, depois você procura. O detalhe é que ele foi fazer os exames e a medula dele ainda estava rompida. O médico diz, aqui no exame você ainda é paralítico. Mas ele disse, doutor, eu estou andando. E o médico disse, você sente as pernas? Ele disse, pouco importa, eu estou andando. O médico ainda queria perguntar se ele sentia as pernas, o cara está andando. O médico disse, não é possível. Ele olhou, doutor, eu estou andando. Mas não é possível. Ele falou, doutor, como não é possível? Doutor, olha para mim, esse moço do exame é esse aqui em pé. Mas o doutor não queria falar a palavra milagre de jeito nenhum. Mas a verdade é essa. O ministério de Jesus tem coisas sobrenaturais que nos ensinam. A história de Lázaro, a própria ressurreição de Cristo, Jesus atravessando a parede, Jesus andando sobre as águas, desafiando a lei da física, desafiando as leis de Moisés, curando no sábado.
E agora, ele desafia a nossa incredulidade. Cada filho de Deus é um crente. E você é chamado de crente porque você crê. Ou você é chamado de incrédulo porque você não crê. Olha o que Jesus disse em Mateus 18, versículo 20. Sobre o ensinamento poderoso do seu nome. Ele diz assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele diz em meu nome. Você sabe, Jesus está aqui agora. Porque nós estamos reunidos em seu nome. E meus irmãos, esse é o grande recurso de Cristo. Quando Jesus nos deu direito legal de usar seu nome, o Pai sabia tudo o que representa o nome dele quando sussurramos o nome dele em oração para o Pai. No texto lido é: tudo que pedirdes ao meu Pai em oração, em meu nome, ele vos concederá. Notem que a Bíblia não está dizendo algumas coisas. Você pode pedir, irmão, você pode orar, e você pode pedir o que você quiser. Não significa que você vai ganhar, mas pedir você pode. No entanto, nós como igreja, precisamos aprender a usar esse recurso do nome de Jesus. A oração no nome de Jesus é o cerne da oração da fé. Qualquer oração precisa começar sendo feita no nome de Jesus. Por isso nós lemos: qualquer coisa que pedirmos ao Pai em meu nome. É muito importante, vale a pena você saber esse recurso sem fim que nós temos, que é o que eu gosto de chamar o nome de Jesus. Muitos cristãos estão aonde estão por não saberem orar o nome de Jesus, por não saberem mencionar o nome de Jesus, falar o nome de Jesus. Portanto, pela fé, nós usamos esse recurso de Cristo, que é o maior deles. São vários recursos, mas o maior de todos é o nome de Jesus. Em meu livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus, eu gosto muito de uma frase, eu digo ela constantemente: existe tanto poder no nome de Jesus, quanto o que havia nele, no corpo dele, quando ele andava aqui na terra. Todo o poder do físico de Jesus foi dado para o seu nome. E agora Jesus disse: tudo que eu fiz você fará em meu nome. E agora ele faz uma lista do que podemos fazer. E vocês observam que é a mesma coisa ou as mesmas coisas que ele fazia no corpo. Diga amém. Mas, uma pergunta muito importante: por que o nome de Jesus é tão poderoso? Será que é somente porque ele é o verbo que se fez carne, é Deus presente? Isso faz parte. Mas teologicamente eu gostaria de apontar para você aqui 3 razões porque o nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes. E ele é o nome acima de todo nome em 3 situações. E somente depois dessas 3 situações que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Sobre todo nome no céu, sobre todo nome na terra e sobre todo nome embaixo da terra. Jesus deveria mostrar que o nome dele era o nome sobre todo nome nessas 3 razões. Na Bíblia Sagrada existe uma regra para que o nome seja ao todo poderoso. E a regra é chamada pelos teólogos de regra tríplice.
E somente após essa regra tríplice que uma pessoa tem um nome poderoso. A primeira razão bíblica para que o nome seja todo-poderoso é herdar o nome. Uma pessoa na Bíblia, para ter um nome poderoso, ela tem que herdar um nome poderoso. A segunda regra na Bíblia, para que uma pessoa tenha um nome todo-poderoso, são suas realizações. A terceira regra, para que uma pessoa tenha um nome todo-poderoso, precisa lhe ser dado. Então nós temos aqui um nome herdado, um nome conquistado e um nome herdado. Vamos começar em Hebreus 1, do 1 ao 6. Ver se Jesus se encaixa nessas três regras para que ele tenha um nome todo-poderoso. Primeiro, herança. Em Hebreus 1, do verso de 1 a 6 diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Deus criou o universo por meio de seu Filho. Então, Deus estava no Filho quando ele criou o universo. Deus fez através de Jesus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você compreende o que eu acabei de dizer? E continua o texto. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória. Paulo chega a dizer que ele é a imagem visível do Deus invisível, Colossenses 1,15. Em Colossenses 2,9 diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude do Pai. E aqui o escritor de Hebreus diz que ele é o esplendor da glória. Quer dizer, Deus é uma glória e esplendor é o brilho dela. Cristo é o brilho da glória do Pai. E ele continua. Ele não é só, volta o texto, ele não é só o resplendor da glória, como ele também é a expressão perfeita e exata do ser de Deus. E sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Lembra que eu estou pregando que a palavra de Deus é a coisa mais poderosa no céu? Que se a palavra de Deus falhar, Deus falha, porque é a palavra que sustenta até o trono. Aqui está. Ele sustenta tudo o que há pela palavra do seu poder. Aí diz assim: depois de haver realizado a purificação dos seus pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Deixa eu fazer uma aplicação. Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote, para apresentar os pecados dos pecadores, sacrificava o cordeiro e etc., não tinha cadeira no tabernáculo, porque o povo não parava de confessar pecado. Então ele tinha que ficar em pé constantemente, matando o cordeiro e as pessoas confessando pecado. Então o sacerdote nunca se assentava. Mas agora a Bíblia diz que depois que ele morreu na cruz, ele se... Aí responda-me você, por que ele está sentado agora? Porque ele já levou os seus pecados. Tornando-se Jesus superior aos anjos. Agora leia em voz alta. Quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que todos os nomes dos anjos. Jesus herdou o mais excelente nome do que todos os anjos. Ele herdou um nome mais grandioso do que qualquer ser angelical. Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas e também de um nome. A Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus, ele é o resplendor de Deus, ou segundo diz a tradução, ele brilha com o brilho do Pai. Jesus é Deus que fala conosco.
Diz a Bíblia que hoje Deus fala através de seu Filho, Hebreus 1:1. Mas o que é mais importante nesse texto é o termo, ele herdou um nome mais excelente. Mas quando Jesus herdou esse nome? Presta atenção. Jesus não herdou coisa alguma no céu antes de vir para a terra. E sabe por quê? Ele não herdou porque viria para a terra. Ele já possuía tudo. É importante as pessoas pensarem de uma maneira bíblica. Jesus não passou a existir quando se fez carne. Ele se encarnou, mas ele é eterno e ele sempre existiu. Ele não herdou quando veio para a terra. Porque em Filipenses 2:6 diz que quando ele veio para a terra, ele foi se esvaziar do que ele já tinha. Ele não se tornou algo quando veio para a terra. Nada de bom ele se tornou quando veio para a terra. Nada de poderoso ele se tornou quando veio para a terra. Ele teve que se diminuir para vir para a terra. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de todos os seus atributos, inclusive do primeiro nome, o nome que ele herdou lá na eternidade passada. Isso nós vamos ver aqui. Tudo que ele se tornou aqui foi inferior ao que ele era. Em carne, a Bíblia diz que ele é menor do que os anjos. Em espírito, ele é maior do que os anjos. Mas em carne, ele se fez homem. Então, quando ele herdou todas essas coisas, inclusive o nome, veja o verso 4 e o 5 de Hebreus 1, texto já lido, verso 4 e 5, para vermos quando ele herdou, tornando-se superior aos anjos, quanto nome que herdou, ainda mais excelente do que eles. Verso 5. O Filho é exaltado acima dos anjos, porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou, tu és meu filho, hoje te gerei. Olha que interessante. Pastor, quando é que Jesus foi gerado? Bom, o termo gerei aqui não refere-se ao espírito do Filho, mas refere-se ao corpo dele. A primeira coisa que Deus fez no universo foi um corpo para Jesus. Isso antes dos anjos, isso antes de todos os planetas e constelações. O termo diz que ele gerou um corpo para mim preparastes. Esse corpo gerado se assenta no trono. E a partir do momento que esse corpo foi feito para Jesus, que é eterno, existente eternamente, nunca foi criado, nem Pai, Filho e Espírito Santo. A partir do momento que esse corpo foi gerado, o Pai entrou e habitou em toda a sua plenitude em seu Filho. E agora aquele ser que é visto no trono é quem? No trono âmbar, safira, porque você sabe, tem dois tronos, tem o trono branco, que é o trono do juízo, que Jesus se assenta, e tem o trono de safira, em cima do rio de cristal, é o trono de Cristo. Os anjos veem esse ser, e ele existe eternamente. Quando Deus gerou esse corpo, é a partir desse DNA já gerado que ele faz todas as outras coisas. Inclusive, nós somos feitos à imagem e à semelhança dessa imagem. Romanos 8, versículo 29, por favor, diz: ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para nós, aqui nós, nos tornarmos a imagem e semelhança de seu Filho. Poderoso. Tudo no universo é feito a partir desse corpo gerado. Esse ser gerado, que é chamado de Filho de Deus. Agora, esse ser gerado herdou um nome. Sabe qual é o nome? Adonai, ou Adorrenu no hebraico. E Adonai ou Adorreno significa Senhor. Toda vez que você lê na Bíblia Senhor, o termo ali é Adonai, está falando do
Filho de Deus. O pai é Iavé. O filho é Adonai. Mas esse era o nome que ele tinha antes de fazer carne. Senhor. Adonai significa Senhor. É o Senhor que lutava as batalhas, é o Senhor que tomou café e comeu pão de queijo com Abraão. A Bíblia diz que então Abraão percebeu que quem falava com ele era o Senhor. Era Adonai, Senhor. E a Bíblia diz que ele foi feito Senhor de tudo. Ele herdou o nome Adonai, que significa Senhor de tudo. Quando é que ele herdou esse nome? Quando um corpo foi gerado. Naquele dia que o corpo foi gerado, qual é o nome dado? Adonai. Qual é o nome do pai? Iavé. Do filho? Senhor. Adonai. Aleluia. Então esses versículos aí mencionados nos contam que ele herdou um nome sobre todo nome. Diga amém. Esse texto aqui fala que Jesus então, vamos usar o termo Senhor, o Adonai, ele não passou a existir em Maria. O que encarnou em Maria foi o Senhor, Adonai. Ele, Adonai, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus não passou a existir quando se fez carne. Ele pré-existia com o Pai. Quando ele morreu, o Jesus, filho de Maria, morreu, mas só ressuscitou o Adonai. Deus não morre. Não é possível, você me entendeu. Quem morreu foi o filho de Maria, porque Jesus era homem e Deus. O homem morreu. O Deus... Quem entendeu aí? Glória a Deus, aleluia. O termo hoje te gerei fala do que ele recebeu, que é o corpo que ocupa espaço. Em segundo lugar, nós aprendemos que ele recebeu por herança o nome. Qual é o primeiro nome? O nome que está acima de todos os nomes não é somente o nome de Jesus e nem somente o Cristo. São uma composição de 3 nomes. Faça comigo. Primeiro, recebe por herança. Qual é o nome? Adonai, Senhor. O segundo, por doação, é lhe dado o nome. Vamos ver Filipenses 2, dos versos de 9 a 11. É dado um nome a ele. Só tem 3 maneiras de alguém ter um nome todo poderoso. Por herança, tem que ser dado, e em terceiro, tem que ser conquistado. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, por isso, Deus, aqui o termo Deus é Elohim, ou Yahweh, Yud, He, Vav, Re, Iavé, mais popularmente conhecido. Por isso, Iavé também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Agora veja, esse termo exaltou aqui não está em conexão com o texto de Hebreus. Agora está falando da encarnação, é outro nome. Ele já nasceu com o Adonai nele, ele já era o Adonai. Agora, quando o Pai o exaltou, é aqui, preste atenção. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Agora vamos ver qual é o nome que ele recebeu, foi dado a ele. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Agora, dos que estão nos céus, 3 situações. Na terra e embaixo da terra. Então nós temos 3 composições no nome. Para que ele seja exaltado no céu, na terra e no inferno. Gente, eu quero vibração aqui hoje. Eu quero que você levante a cadeira e bata na cabeça. E a Bíblia diz que toda língua confesse. E aqui agora nós já temos 3 nomes. Vamos ler quais são?
que Jesus Cristo é o Adonai. Vamos lá? Mais alto. Mais alto. Aqui nós temos já uma grande composição do nome que você tem que orar com fé para receber do Pai aquilo que inicialmente foi lhe ensinado. Ore no meu nome. Vocês não têm recebido nada, porque nada pedisse em meu nome. Mas se você pedir, o Pai lhe dará, para que a sua alegria seja completa. A inferência é que havia um nome conhecido no céu. Qual é o nome? Adonai. Mas era desconhecido em outros, porque o nome Jesus Cristo era um mistério escondido. Inclusive, meus irmãos, não existe uma guerra entre Deus e o diabo. O que existe é uma guerra intelectual entre Deus e o diabo. É como um jogo de xadrez. Quem está com a jogada? Deus deu checkmate quando o verbo se encarnou. Por essa o diabo não esperava. Nunca Deus... Você acha que passaria na cabeça de Satanás que Deus iria se esvaziar e virar um mero mortal sujeito a fraquezas como qualquer um? Ali, Deus deu checkmate. E nós encontramos essa guerra intelectual em toda a Bíblia. Ele acusando, ele mostrando lá com Eva. É assim que Deus diz, veja, é uma guerra de ideias. Veja, parece que com a guerra que vemos hoje no mundo, direita e esquerda, quem é que está certo, quem é que está errado? Na realidade, a verdadeira guerra do mundo é ideológica, é intelectual. No entanto, Jesus era conhecido no céu, mas desconhecido na terra. Os demônios, os anjos caídos, conheciam o Adonai, mas nunca poderiam imaginar o Adonai aparecendo no inferno em um corpo desconhecido. Uau! Agora esse nome, que já era conhecido no céu, deveria ser conhecido na terra. Adonai é o seu nome no céu. Senhor dos céus e da terra. Jesus é o nome dado entre os homens. E Cristo é o conteúdo da sua vitória. Para você ser salvo, você tem que crer que Jesus histórico, que é conhecido na terra, é o Cristo da Bíblia e o Adonai da eternidade. Toda pessoa que não crê que o Jesus da história, a ciência sabe que Jesus existiu. É comprovado. Mas o problema da teologia liberal é que eles creem que Jesus era um bom profeta, um bom exemplo a ser seguido, que as suas ideias são ideias de love, e amor, e que se você seguir as ideias de Jesus, você vai viver bem. Todo mundo concorda com isso. Mas o que eles não creem é que se Jesus realmente é quem é, ele dizia ser Deus. E aí eles começam a cochetear os pensamentos. Quando você começa a filosofar demais sobre Deus, você começa a ficar incrédulo. Deus foi feito, Deus existe. Deus não foi feito, Deus existe para ser adorado. Senhor é Adonai. Ele sempre foi chamado de Senhor. Agora, o Adonai agora recebe uma missão do Pai. E qual é a missão? Ser o Messias. O que significa Messias? Cristo. Cristo é a consumação de sua obra. A palavra Messias é o enviado, Cristo. Por isso que o certo é dizer Jesus o Cristo. É Yeshua Ha no hebraico é uma preposição de o. Jesus o Messias. É igual ao Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Espírito o Santo. Você tem que entender que Jesus o Cristo. Esse nome é poderoso.
Não é o Jesus, porque o meu tio chama Jesus, e o nome dele não tem poder nenhum. É o nome Jesus Cristo, Jesus, o Messias. Yeshua HaMashiach. Esse nome tem todo o poder. A Bíblia Sagrada diz que ele recebe um nome na terra, Jesus, e uma missão de ser o Cristo. Cristo é o título, Jesus é o nome. Ou seja, Hernani o pastor. Quem entende o que eu estou falando? E a Bíblia Sagrada diz que na terra ele recebe um nome dado entre os homens, Jesus. Agora a salvação se consiste em crer que Jesus, o encarnado, nascido de Maria, é Senhor e Cristo. E veja bem, e agora eu apelo para os pregadores, porque esse deve ser o conteúdo de qualquer mensagem. Porque essa foi a primeira mensagem que trouxe o primeiro número em massa de salvação na Bíblia. E nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 31 e 32. Porque a pregação de Pedro está em justamente mostrar que Jesus, o Cristo, Deus o fez Adonai. E agora Pedro nos revela isso. Ele diz: antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo. Quem ressuscita? O Cristo. Que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não se decompôs. Continua. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Agora veja o verso 36. Vamos ler todos em voz alta, vai lá. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Agora eu quero que você leia em voz alta, vai lá. Este Jesus, filho de Maria, a quem vós crucificastes, Deus o fez Adonai e Messias, e Cristo. Então veja que o que há poder, e é essa fé que você precisa ter na hora de orar, é usar o nome certo. Jesus disse: não recebestes nada, porque não pedistes no nome. Qual é o nome que Pedro falou? Senhor Jesus Cristo. Come on, vamos. Senhor Jesus Cristo. Senhor é um nome, não título. Cristo é um título dado como nome. É o que Pedro está dizendo aqui, ele mostra. Esse Jesus, filho de Maria, Pedro está dizendo, o Jesus histórico tem que ser o Cristo da eternidade. Senão não há fé. Esse é o problema do liberalismo teológico. Eles creem no Filho de Maria, que Jesus é um bom exemplo, ele está na história, mas eles não creem que ele é o Senhor e Messias. A Bíblia diz, esse Jesus a quem vós crucificastes. Veja, gente, essa pregação teve uma conversão de 5.000 pessoas. A igreja nasceu com 5.000 novos membros. E você pensa que a igreja primitiva era pequenininha. Então há dados coesos que mostram que a igreja apostólica na época tinha mais de 100.000 membros. Pequena. Pequenininha. Ela já começa com 5.000. E eles se converteram por quê? Porque o conteúdo da pregação de Pedro é: o Jesus que vocês conhecem, ele se fez carne, mas habitou entre nós. E Pedro vem pregando. Agora esse Jesus, filho da lavadeira que mataram, ele é o quê? Senhor
que é Adonai, que o judeu só pronuncia Adonai, 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 e Messias. O que ele está dizendo? Vocês mataram o Adonai. Oh, meu Deus. Pedro está dizendo, vocês mataram o Senhor, o Messias, que se fez carne. Na realidade, ele é o Jesus, filho da lavadeira. Senhor, você pode repetir 3 vezes? Bem alto, vai lá. Então, qual é o nome dado sobre todo nome? Meu Deus. Como um crente ora? Ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito. Por quê? O poder do Espírito que dá poder ao nome. Então, o poder do Espírito é a obra de atuação, é quando tem a atuação, quando você ora no nome. Quando você ora ao Pai no nome, o poder entra em ação e tudo se torna realidade. É importante nós entendermos que esse nome tem poder. Nós temos que aprender a usar o nome, a falar o nome, a pronunciar o nome. Eu vou repetir uma coisa que eu já repeti aqui tantas vezes no outro espaço, mas é importante falar agora. Quando Jesus foi, ele deixou 2 armas para a sua igreja como presente na batalha. E essas 2 armas foram nos dadas justamente porque ele não está fisicamente aqui. E você deve aprender a usar essas armas. Você deve aprender a usar essas armas. Sempre, sempre e sempre. E elas devem ser usadas com fé. Paulo diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Quais são as fortalezas na sua vida, irmã? Está com problema financeiro, está com crise, está com doença? Está com o quê? Você tem 2 armas. Jesus fala de uma arma de ataque e uma arma de defesa. Até minha filha de 5 anos sabe disso. Qual é a arma de defesa? Então, qual é a arma de ataque? A Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Vá. Você precisa avançar, vá em nome de Jesus. Você precisa se proteger, faça através do sangue. Em Apocalipse diz que o sangue de Jesus serve para nós nos defendermos e nos protegermos dos demônios. Satanás, o acusador, está diante de Deus nos acusando 24 horas. A Bíblia diz que nós o vencemos pelo sangue. Todo dia ao dormir você tem que falar, minha casa está coberta com o sangue de Jesus. Ao acordar você tem que dizer, eu vou através do sangue. E sempre quando você precisar avançar, fala, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fores fazer por obras ou palavras, faça em nome do Senhor Jesus. Esse é o nome. Com o sangue você se defende. Com o nome você, vamos lá? Com o sangue você se defende. Com o nome você, mais forte. Veja que nós estamos falando de uma estratégia de guerra. Você sabe que os soldados romanos aprenderam dos persas como usar os escudos. É aquela estratégia tartaruga. Quem assiste filme medieval sabe o que eu estou falando. Que usa os escudos para derrubar os cavalos. Quando eles vêm, você pá! Você assistiu 300 ou Gladiator, o gladiador. E ele crava o escudo no chão e alavanca o cavalo. É uma arma de defesa. E depois, todos eles se juntam com os escudos. E quando vem o outro grupo que não conhece essa estratégia, eles ficam com a espada aqui. E o escudo aqui. E não pode ter brecha em escudo outro.
E os soldados estão ali tentando dar lance e um escudo protegendo o outro. Não pode quebrar a defesa. Sabe o que eles fazem? Se defendem com o escudo. Agora ataca. Quem já assistiu? E aí a espada entre um escudo e outro. E vão matando todo mundo que está encostado no escudo. Essa é chamada estratégia tartaruga. E é isso que a Bíblia está falando. Com sangue você se defende. Sem deixar brecha. Com o nome você ataca. Com sangue você se defende. Sem deixar brecha. E com o nome você ataca. Você precisa de cura? Faça em nome de Jesus. Você precisa vencer o diabo? Vá em nome de Jesus. Quem Satanás pensa que ele é em destruir sua família? Quem Satanás pensa que ele é em colocar doença sobre você? Eu vou te dizer quem é Satanás. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Virão por 7 caminhos e por 7 caminhos fugirão. E você sabe por quê? Porque você tem o sangue. E você está de posse do nome. E como nós usamos tudo isso? Pela fé. Uau! Mas é assim mesmo que você usa todas as coisas? Ou você prefere reclamar? Responda para mim. Você é daqueles que reclamam ou é daqueles que oram? Vamos ver Efésios, capítulo 1, verso 17 ao 23. Sobre o nome que está acima de todo nome. Para que Deus, o Deus de nosso. Qual é o nome sobre todo nome? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Continua o texto. Ora ainda para que os vossos olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, Ele o Cristo. Quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Como a igreja em partes é derrotada por não ter revelação do nome. Levanta a cabeça agora. Você não é fraco. Você tem o maior poder da terra, que é o nome. Aprenda a falar esse nome. Por isso que eu tenho birra de música que não fala o nome. Canta e não fala o nome. Fala o nome, cidadão. O poder está no nome, coisa. O segredo é o nome. Pode cantar o que você quiser, mas o segredo é o nome. É o nome que o diabo não quer que seja pronunciado. É o nome que não deve ser pronunciado. É o nome que todo mundo tem que ficar caladinho. Mas fala o nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor Jesus Cristo. Esse nome causa adoração no céu, comoção na terra e medo no inferno. É o nome. Uau! Verso 19. E a incomparável grandeza de seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome, que se possa ser pronunciado, não somente aqui na terra, mas da mesma forma no futuro. Continua. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu, esse nome foi dado, oh meu Deus! O maior patrimônio de um povo, da igreja, é o nome.
Essa é a nossa maior riqueza, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo o que existe em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Em último lugar, Jesus recebeu um nome por herança, lá na eternidade passada, quando um corpo foi gerado. Qual é o nome? Ele também recebeu um nome na terra que ele não era conhecido. Qual é o nome? O mundo se resume antes e depois. Qual é o nome mais famoso? E em terceiro lugar, para que ele tivesse um nome todo-poderoso em todas as esferas da criação, ele também deveria conquistar esse nome. Quando você fala Alexandre o Grande, é porque ele conquistou o nome. Napoleão conquistou o nome. Mais que seja difamado, Hitler conquistou o nome. Falar agora do Pelé, ele conquistou o nome. O nome, para ser poderoso, ele tem que ser conquistado, ele tem que fazer por merecer. Então agora, como Jesus, para ele receber o nome do Messias prometido, ele tinha que conquistar o termo Messias. E o termo Messias está completamente conectado a morrer por pecados, ir ao inferno, vencer Satanás e ressuscitar em vida. E isso como homem, porque agora o Messias está ligado ao Jesus homem. Então ele tinha que conquistar. Então Jesus não somente herdou o nome, não somente ganhou o nome, mas ele também conquistou. Vejamos Efésios 1, verso 20 e 21. Porque, meus irmãos, ele conquistou um nome sobre todo nome. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser adorado no céu, na terra e embaixo da terra. Vamos ler em voz alta? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, verso 21, muito acima dos potestades e autoridades, está falando dos demônios, poder e domínio. Jesus não venceu só a morte, ele teve que vencer todos os demônios existentes de todo o universo. Pensa comigo, a terça parte dos anjos são demônios, são zilhões de demônios. Isso é triste, mas são 7 vezes mais anjos. Isso é bom. Mas Jesus venceu todos os zilhões de demônios. Gente, um demônio é mais poderoso que todos os exércitos do mundo. Um demônio é mais poderoso que os exércitos da Alemanha, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil com certeza, mas dos Estados Unidos, do Irã, em qualquer lugar. Um demônio é mais poderoso do que tudo você imagina. Mas um crente, de posse do nome e do poder do Espírito, Jesus disse, levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um demônio é poderoso? Sim, um demônio é poderoso, mas Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e eles não podem revidar você, nada lhe causará dano algum. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe do mundo, a Bíblia Sagrada diz que Satanás é o rei desse mundo, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, mas Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Ele é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra, e todos se dobram diante dele. Em Marcos, no capítulo 5, quando o Jesus chegou em Gadara, os demônios correu, prostrou e o adorou. Ele agora está conhecido pelos demônios. Aleluia. E ele conquista isso vencendo os demônios. Jesus, então, conquista o nome em sua morte e em sua ressurreição. Quando ele venceu os principados e potestades, uma terrível batalha, ali ele conquista o grande nome de Cristo. Uau!
Nessa ocasião, ele conquistou um nome poderoso, agora conhecido no céu pelo Senhor, na terra por Jesus e no inferno por Cristo. Então ele recebe por herança o nome de Senhor, é lhe dado o nome de Jesus e ele conquista o nome de Cristo. Eu vou provar para vocês que eu sou o Messias. Uau! Pois o nome de Cristo precisaria ser conquistado. E por quê? Porque o Messias haveria de morrer pelos pecados, mas o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos. E haveria de vencer as serpentes e os principados. Então o nome haveria de ser conquistado. E o nome mais temido no universo. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós temos que fazer? Quando o Tiago fala sobre a oração da fé, é isso que ele está falando. E orando em nome do Senhor Jesus Cristo, a oração da fé, dessa fé, usando esse nome, realiza milagres na sua vida. Meu irmão, olhe bem para mim. O reino espiritual não respeita a sua dor. O reino espiritual não respeita se você acabou de perder um ente querido por Covid. Ele não quer nem saber se você está com Covid. O reino espiritual tem regras espirituais. E ele só respeita as suas regras. Chorar não faz você ser vencedor espiritualmente. Ficar com a cabeça baixa não faz. Você precisa usar o nome com fé. E a fé não é dizer que crê, é crer. Tem gente que não tem fé, mas tem fé na sua fé. Fé versus ou junto com o nome do Senhor Jesus Cristo vai propiciar você uma vitória sobrenatural. Então escute bem o que eu estou lhe falando. A regra pétrea do dia de hoje, você precisa usar o nome na oração da fé. Jesus não é um coach que espera que você seja proativo para vencer. A única regra que existe no reino espiritual é: use o nome na oração da fé. E a oração só é a oração da fé se tiver o nome. Em meu nome peça ao meu Pai. Em meu nome, eu lhe dei o nome. Qual milagre você precisa? Pastor, está doendo. Mesmo doendo, use o nome. Eu vejo milagres acontecendo em famílias aqui agora. Oh, aleluia. Eu vejo coisas acontecendo aqui agora. Comece a usar o nome enquanto você recebe isso. Comece a falar o nome. Comece a tomar posse do seu milagre. Comece a tomar posse da sua cura. Comece a tomar posse daquilo que você tanto almeja. Vamos, fé, fé. Vamos, use a fé. Pastor, eu preciso de um milagre muito grande essa semana. Essa semana está muito complicado, pastor. Eu preciso de um grande milagre. Então peça a Ele agora, fale o milagre e use a fé. Fale o nome de Jesus. Vamos, fique em pé e fale o nome. A nossa lição da semana: use o nome na oração da fé. Use o nome na oração da fé. Levanta as mãos. Comece a usar o nome de Jesus agora. Eu quero ver você usar o nome de Jesus agora. Vamos, abra a boca, 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 abra a boca. Vamos, use o nome agora. Comece a receber milagre. Começa, o Senhor precisa de um emprego. Vamos, não aceita a derrota. Jesus disse:
Vocês não têm recebido nada, porque nada pedistes em meu nome. Então peça ao Pai em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Então peça agora através do nome de Jesus. Ore ao Pai agora em nome de Jesus, para que a sua alegria seja completa agora, meus irmãos.